Olá, pessoal, de volta ao canal Concurseiro. Vamos dar continuidade ao estudo da Lei Orgânica de Caeté, Minas Gerais. O assunto de hoje é competências do município. Compete ao município de Caeté prover a tudo que diga respeito ao seu interesse local, tendo como objetivos o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Vamos fazer uma questão que foi elaborada aqui pelo nosso canal. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Caeté, Minas Gerais, julgue o item. Compete ao município prover a tudo quanto respeite ao seu interesse local, tendo como objetivos o pleno desenvolvimento de suas funções econômicas e a garantia do bem-estar de seus habitantes. O que torna esse item errado é esta palavra aqui, ó, econômicas. Por quê? Porque são funções sociais e não funções econômicas, tá? Então o item está errado. Agora nós vamos às competências do município. A Lei Orgânica de Caeté divide essas competências em competências do município e competências do município comuns à União e ao Estado. Eles se complementam aí, um ajuda o outro, tá bom? Então vamos iniciar pelas competências do município. Manter relações, né? Que relações são essas, né? São as relações dentro do país com os demais entes da federação. Então, com a União, com os estados, com o Distrito Federal e com os outros municípios. Gerir a sua administração, ou seja, organizar, regulamentar e executar os seus serviços administrativos. Firmar acordo, convênio, ajuste e outros instrumentos congêneres. Esta competência aí ajuda muito na competência de gerir a administração municipal, né? Cabe ao município difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia. Proteger o meio ambiente, tá? Nós vamos ver quando a gente estiver estudando aqui a parte de competência do município, que é comum à União e ao Estado, aparece também a proteção do meio ambiente, só que associada ao combate às formas de poluição, tá? Aqui para o município, só para o município, né? Proteger o meio ambiente, sem outras associações, tá? Os tributos de sua competência, né? Cabe ao município instituir e arrecadar esses tributos, aplicar as suas receitas e também prestar contas e publicar balancete. Os serviços públicos de interesse local. É competência do município organizar e prestar esses serviços, seja de forma direta ou sob regime de concessão ou permissão. Lembrando que está incluído nesses serviços o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Ordenamento territorial também é uma competência do município, né? Cabe ao município promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento da ocupação e também do uso do solo, organizar os seus serviços administrativos e patrimoniais, administrar os seus bens, adquiri-los, aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e também dispor sobre a aplicação desses bens. Desapropriação também é um assunto de competência municipal, tá? Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, nos casos previstos em lei. Estabelecer, isso aqui é uma outra competência bem importante do município, estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive aqueles serviços que são prestados mediante delegação. E também, em caso de iminente perigo ou calamidade pública, ocupar e usar de propriedade particular bens e serviços, sendo assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano, ou seja, indenização posterior, tá? O que é servidão administrativa? Para ficar bem claro aqui para nós. Segundo Eli Lopes Meirelles, servidão administrativa é o ônus real do uso imposto pela administração pública à propriedade particular, para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário. Tá? Estabelecer o regime jurídico de seus servidores
e os planos de carreira dos mesmos, tá? Associar-se a outros municípios, lembrando que isso necessita de aprovação, é mediante convênio previamente aprovado pela Câmara para gestão ou sob planejamento de funções políticas ou serviços de interesse comum, que pode ser de forma permanente ou transitória. Cooperar com a União e o Estado na execução de obras e serviços de interesse para o desenvolvimento local. Lembrando que isso é nos termos de convênio ou consórcio previamente aprovados pela Câmara. Participar da criação de entidade intermunicipal, devidamente autorizado por lei municipal, tá? Para a realização de obras, exercício de atividade ou execução de serviço específico de interesse comum. Como exemplo aí de entidade intermunicipal, a gente tem os consórcios intermunicipais de saúde, né? É um exemplo bem clássico. Interdição, né? Também é um assunto, uma competência do município. Interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança. Regulamentar e fiscalizar nos locais sujeitos ao seu poder de polícia a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propagandas. Regulamentar e fiscalizar os jogos esportivos, os espetáculos e os divertimentos públicos na sua área de competência. Através da sua vigilância sanitária, fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gêneros alimentícios e produtos farmacêuticos destinados ao abastecimento público, bem como de substância potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. Licenciar este estabelecimento, cassar alvará de licença e fixar o horário de funcionamento desses estabelecimentos. Administrar o serviço funerário e cemitério e fiscalizar aqueles que pertencerem à entidade privada. Licenciar a construção de qualquer obra, regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, o de papéis e de outros recicláveis. Estabelecer e impor penalidades por infrações às suas leis e seus regulamentos. Agora vamos às competências do município, que são comuns à União e ao Estado. Zelar pelas leis, né? Pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e também conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Fomentar as atividades econômicas e estimular particularmente o melhor aproveitamento da terra. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Está vendo aqui que aparece lá na competência do município, proteger o meio ambiente. Agora aqui na competência do município comum à União e ao Estado é proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar florestas, fauna e flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território,
estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito e facultar a criação da Guarda Municipal, proteger os documentos e obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. E sobre a competência legislativa do município, a Lei Orgânica de Caeté diz que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a legislação estadual no que couber a ele. Nós ficamos por aqui.